Bem-vindos ao sistema Urnas Sem Fraudes, para as atuais urnas eletrônicas. O sistema é dividido em 3 partes, ou módulos de simulação. O simulador de uma urna eletrônica chamado Urna Sem Fraude, o consulta-voto e ainda a auditoria de votos, chamado Auditoria Voto. Esses 3 módulos executáveis para o sistema operacional Windows estão disponíveis para download conforme passado por e-mail ou outros meios, em um arquivo autodescompactável. Feita a sua descompactação e instalação dos 3 módulos, podemos começar a demonstração. Então, pedimos que executem o programa chamado Urna Sem Fraude. Antes de mais nada, devemos lembrar que para o uso didático desse simulador, as teclas correspondentes às das urnas são acionadas única e exclusivamente pelo mouse. Nós temos 2 chapas, a do Partido dos Peixes, PX, e a do Partido das Aves, PA. Essas chapas são ilustrativas. Fizemos assim para não criar nenhuma espécie de constrangimento com os atuais partidos e candidatos. Haverá uma colinha também no topo da tela, como que representante das colinhas em papel levada pelos eleitores no dia da votação, o que é permitido. Fizemos assim para facilitar o uso do simulador. Na tela inicial do programa, observa-se a imagem similar à da urna eletrônica, e nesse momento o usuário do simulador deve se imaginar na cabine restrita de votação, após ter passado pela identificação junto aos mesários da sessão eleitoral, e receberá um ticket de votação anterior para levar consigo até a urna e proceder seu voto. Em cada urna existirá uma caneta para anotação do eleitor, ou ele poderá usar a sua própria caneta. O que aparece na primeira tela do sistema não é o voto, ou não é a possibilidade de voto para algum candidato, para alguma candidatura, mas sim a presença de 5 senhas sorteadas aleatoriamente pelo sistema por funções randômicas, que vem de um banco de senhas muito grande, as quais o eleitor deverá escolher uma delas, anotando esse número grande, que está ao lado direito de cada um dos dígitos de 1 a 5, em seu ticket, com a caneta que mencionamos. Então, para isso, ele deve apertar um dos 5 dígitos de 1 a 5, disponíveis no teclado da urna, respectivo ou correspondente à senha que escolheu, e apertando confirma na sequência. Então, a votação se iniciará nesse momento. O eleitor receberá a próxima tela, que já é conhecida dele. A partir desse ponto, o eleitor terá que proceder como sempre procedeu, fazendo a votação no sistema tradicional. Faremos aqui uma votação simbólica e pedimos ao usuário desse simulador que anote os números dos candidatos que escolheu em um papel para poder depois confrontar seu voto posteriormente. E muito importante também, anotar cada senha escolhida em cada momento, para cada voto. Pedimos também que vários votos sejam introduzidos, como eu disse, por esse simulador, após a tecla fim de votação de cada sessão, de cada eleitor. Então basta clicar em qualquer lugar da tela para recomeçar com um voto para um novo eleitor. Quando não se desejar mais votar, basta fechar a janela do simulador no X normal de qualquer janela do aplicativo Windows, que fica no canto superior direito. Então, após realizado cada voto, os dados de senha, mais todos os votos de cada eleitor, serão gravados na urna, que tem um cartão flashcard para isso, que é onde armazena-se os votos. Neste caso, os votos serão armazenados conjuntamente com as senhas respectivas de cada eleitor, que talvez seja a única parte física das atuais urnas que tenha que sofrer substituição devido à área de armazenamento, que deve ser suficiente para conter os 400 votos aproximadamente de cada urna em cada sessão. Mas esses cartões são extremamente baratos. A senha que o eleitor escolheu se torna uma verdadeira assinatura digital do voto dele. Mas somente ele a conhece, portanto, mantendo o sigilo previsto pela lei eleitoral dos eleitores. Devemos lembrar que atualmente todas as assinaturas digitais alegadas pelo TSE são de domínio do próprio TSE, e isso em si já denota irregularidade e falha de segurança. O maior interessado no processo eleitoral é o eleitor, e esse deve ser respeitado. Portanto, conferir uma senha ao eleitor é similar aos correntistas de um banco que fazem todas as suas transações de qualquer operação com dinheiro através de senhas e identificações logicamente inequívocas de sua identidade. Se um sistema bancário pode usar senhas, por que não o sistema de votação? Esse é um argumento forte e difícil de ser contestado. A partir desse momento, ninguém poderá alterar os dados que o eleitor registrou em seu voto, sob pena de auditorias subsequentes, que permitem a ele, eleitor, checar se seu voto foi ou não adulterado. Isso amarra o sistema e impede a ação de hackers ou mesmo de decisões internas inidôneas por parte de membros do TSE e outros.
e sem necessidade de maiores sistemas de segurança dentro da programação, porque os votos devem conferir com o registro do eleitor nos sistemas de auditoria e consulta. Nesse momento, pedimos aos usuários dos simuladores que executem o segundo módulo do sistema chamado consulta voto. Nesse momento vocês podem dar uma pausa no vídeo e enquanto faz a carga do segundo módulo. Agora vamos imaginar um segundo tempo, que será o tempo após a apuração dos votos pelo TSE. O TSE será obrigado a colocar uma lista interna ordenada em um sorteio aleatório de posição para não identificar posições de eleitores, mas essa posição deve registrar os votos dos candidatos escolhidos pelo eleitor em combinação com sua senha, respectivamente, que somente o eleitor sabe qual é essa senha. Essa listagem com senha deverá estar no que se chama listagem interna dentro do sistema intranet do TSE, onde a consulta de um voto para fins de conferência por parte do eleitor só poderá ser realizada em postos autorizados do TRE nos municípios. O eleitor se dirige a um desses postos, se identifica da mesma forma quando foi votar e recebe autorização para ir a um terminal restrito, onde de posse de seus dados o sistema perguntará a sua senha e apresentará na tela a posição de seu voto na listagem embaralhada do TSE. Assim ele poderá conferir não só seu voto, em uma listagem externa pública a posteriori, que o TSE deverá também manter em seu site. E isso poderá ser feito em qualquer lugar do mundo que lhe dê acesso à internet. A posição de cada eleitor permite também que não se inventem eleitores fantasmas, sem que isso possa ser auditada, essa condição. A quantidade de eleitores é sempre no máximo o número de eleitores do país, sendo que pode ser menor por eventuais eleitores que deixarem de votar, mas nunca pode ser um valor superior à quantidade de eleitores, obviamente. Então, você vai digitar agora no simulador a senha que anotou para o momento da votação no simulador, urna sem fraude. E confira seu voto e posição na lista. Nesse simulador aqui, nós não embaralhamos as posições de votação, mas o atual sistema do TSE já faz isso, para garantir a não identificação do eleitor pela sua posição de votação no tempo e hora que estiver na sessão de eleição. Dessa forma, a posição do eleitor já será aleatória e sabida apenas por ele. Se seus votos batem com os candidatos que escolheu no momento da votação, está tudo ok, mas se houver qualquer discrepância, falta de coincidência, é porque houve adulteração ilegal do seu voto. Então, existirão, na verdade, como estou mencionando aqui, duas listagens, que chamamos em computação de listagem espelho. A listagem interna é criptografada, consta as senhas dos eleitores, votos e a sua posição, mas seu acesso se dá única e exclusivamente por terminais de acesso restrito nos TREs ou postos autorizados, sendo que o eleitor só tem uma chance de digitar sua senha e conferir seu voto nesse momento. Caso ele erre, então ele deverá esperar no mínimo 22 dias úteis para realizar nova consulta. Isso é feito assim para evitar que o eleitor fique tentando descobrir o voto de outras pessoas, chutando senhas. O que a gente chama em computação método da exaustão ou força bruta, que a gente vulgarmente chama de tentativa e erro. A listagem externa é idêntica em conteúdo em todos os dados, exceto que não apresenta senhas, obviamente. Embora o simples conhecimento de uma senha no sistema não permita identificar quem a possui, mas isso evita a possibilidade de venda de votos, porque se o eleitor puder confirmar que sua senha está atrelada a um determinado voto, ele pode garantir que aquele voto foi dele e vender o voto. Isso nós vamos fazer. Nós vamos evitar com a lista interna no TSE restrita. Assim, a posição com senha dentro do sistema interno do TSE só pode ser conferida nos TREs. Portanto, o eleitor, sabendo sua posição na lista, pode, dali em diante, verificar seu voto na listagem externa, aquela que fica no site, como mencionamos, do TSE. E por mais que ele anuncie que aquele voto é dele, ele não terá como confirmar, porque ali não consta a senha, só consta a posição de um voto. Uma vez que o acesso por senha para checagem é só através do TSE e nos TREs, nos terminais e postos autorizados. E chegamos ao último módulo. Execute então o módulo Audita Votos, que permite contar os votos. Nesse momento vocês podem novamente dar uma pausa no vídeo e carregar o último, terceiro módulo. Como existe a exigência das listagens externa e interna no TSE de todos os votos e posições, qualquer empresa, pessoa física e órgãos governamentais
podem criar programas contadores de votos, para contar os votos diretamente nessa listagem pública, constante no site do TSE. E o próprio TSE pode manter programas contadores em seu site, disponibilizando-os para a população fazer download. Dessa forma, além de se poder contar os votos e saber os vencedores da eleição, ainda pode-se fazer uma contagem em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, qualquer tempo, vindo de encontro com a lei de transparência. É recomendado ao TSE que mantenha essas listas vigentes no site e no seu sistema de intranet pelo menos por 4 anos, até a próxima eleição. Então, nesse sistema e para efeito de simulação, os arquivos de listagem interna e externa estarão armazenados em um diretório chamado Resultados, a partir de um diretório ou pasta chamado Meus Documentos, ou My Documents, no sistema operacional Windows. O nosso simulador cria códigos para municípios, para as unidades federativas da União e seções e zonas eleitorais de forma aleatória, chutando números. Só para constar aqui na nossa simulação, mas no sistema real do TSE, isso já é feito e selado no sistema da urna. Cada urna pertence a uma única seção e zona dentro do município de forma inequívoca. Dessa forma, as senhas são sempre chaves primárias e únicas de consulta, e sem possibilidade de redundâncias. Vejam que todos os votos que você ou vocês fizeram agora há pouco no sistema de simulador estão nas listagens interna e externa que vocês estão visualizando na tela, e com as contagens ao lado, denotando a paridade de conferência de uma lista em relação à outra. As duas listagens devem ser rigorosamente iguais, e as apurações idem. O TSE será obrigado a manter as duas listagens idênticas sob pena de processos administrativos e punições de acordo com a lei vigente no Brasil. Como último ponto, devemos lembrar que a adaptação do sistema atual para o proposto é extremamente menos oneroso que o baseado em sistemas com impressoras, dispositivos periféricos que deveriam ser acoplados para manter a paridade por voto impresso, que é uma proposta do Jair Bolsonaro. Mesmo assim, nós sabemos que essas impressoras custariam, pelo cálculo do TSE, cerca de 1,5 a 2 bilhões de reais, estimados para a implantação. E isso cairia na ordem de pelo menos 50 vezes essa redução, com esse sistema que estamos ora propondo. Então isso ficaria na casa dos 20 a 40 milhões de reais para adaptação, porque a maior parte dessa adaptação resume-se à codificação. Outro detalhe importante que deve ser lembrado é que essa adaptação é muito rápida. Haja vista que eu propus e eu fiz esse sistema em 5 dias. Eu quero crer que os técnicos do TSE, que tem a quantidade é muito maior de pessoas na área, e também eles recebem para isso com dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro, através dos impostos, eu quero crer que eles conseguissem fazer isso em 2 semanas, essa adaptação total. Mas enfim, não estamos aqui para discutir esse mérito. Então, o outro ponto importantíssimo é que se mantém a mesma velocidade aqui na apuração do sistema atual. Porque se o voto fosse impresso, a conferência manual de cada voto impresso é muito demorada. Agora, nesse sistema eletrônico que nós estamos propondo, chaveado por uma assinatura digital pertencente a cada eleitor que chamamos de senha, isso vai se dar com a mesma velocidade do atual sistema proposto no Brasil. Eu quero agradecer a todos que ouviram as minhas explicações sobre esse programa, sobre esse sistema, sabendo que muitas pessoas no mundo tentam criar um sistema eletrônico de segurança. Quero crer, de forma modesta aqui, que nós tenhamos conseguido um meio de fazer isso. E espero que tenhamos ajudado com o nosso país. Ok? Então, meu nome é Djalma Inácio da Silva. Meu pseudônimo é Jan Titan. Eu sou formado em arquitetura e tenho mestrado em inteligência computacional, tendo ministrado aulas em cursos superiores e em pós-graduação durante 20 anos. Essa é a minha apresentação. Maiores detalhes eu posso passar, se desejarem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.